Ivo Sanader parece pronto para ver o seu país, a Croácia, juntar-se à NATO no mês que vem. O primeiro-ministro está também a postos para que a Croácia se torne o 28º país da União Europeia. Mas outros países podem não estar tão preparados para isso, como a Eslovénia. Estes vizinhos dos Balcãs estão embrenhados numa disputa territorial. Ambos reclamam a Baía de Piran, na costa adriática. O diferendo envolve alguns pontos na fronteira e remonta ao desmoronamento da Jugoslávia em 1991. Em dezembro, a tensão entre os dois países voltou a aumentar e a Eslovénia decidiu bloquear alguns capítulos das negociações europeias da Croácia. Na semana passada, Ivo Sanader encontrou-se com o homólogo croata Borut Pahor, mas os primeiros ministros não chegaram a acordo. Um facto que coloca em risco a integração da Croácia na União, prevista para 2011. Em Zagreb, o primeiro-ministro Sanader falou com a Euronews. Os pontos quentes da conversa, o diferente com a Eslovénia e a entrada para a NATO. Prime Minister Sanader, welcome to Euronews. Thank you. The border dispute. A disputa fronteiriça com a Eslovénia sobre uma pequena parte do mar Adriático que se tornou numa grande questão. E agora a Eslovénia, como Estado-membro, ameaça vetar a integração do seu país na União Europeia. Como é que as coisas chegaram a este ponto? How did they get to this point? First, I think, and I agree with you. Primeiro, acredito e concordo consigo que esta questão relativamente pequena tomou proporções maiores porque é uma ferramenta política nas nossas negociações com a União Europeia, o que não deveria acontecer. Mas esta é realmente a primeira vez que vemos nos Balcãs um diferendo entre um Estado-membro e um Estado-não-membro. E isso pode criar precedentes. Para si, qual é a solução? Para mim, a solução, em primeiro lugar, é traçar uma linha de separação entre as conversações para a integração e a questão da fronteira. E segundo, apelar ao Tribunal de Justiça Internacional, que faz parte das Nações Unidas e que já lidou com mais de 50 casos deste tipo. O último caso que o Tribunal resolveu com sucesso foi uma disputa fronteiriça no mar entre a Roménia e a Ucrânia. Pelo que percebi, o seu governo acredita que esta é uma questão legal, enquanto a Eslovénia a considera uma questão política e por isso pede a mediação da UE. É contra esta mediação? Não somos contra qualquer envolvimento da Comissão Europeia. Neste caso, somos contra o facto de a Eslovénia ter trazido a questão fronteiriça para a mesa de negociações. To the table of our negotiations, to put it as a obstacle for Croatia. Colocar obstáculos à Croácia e, como disse na primeira pergunta, vetar a integração por uma questão bilateral não é uma atitude muito europeia, nem justa, nem correta. Outra questão que tem a ver com o veto, mas relacionada com a integração na NATO. No próximo mês, em Estrasburgo, está previsto o seu país tornar-se membro da NATO. Mas há alguns partidos nacionalistas eslovenos que estão a tentar angariar assinaturas para realizar um referendo contra a vossa integração. Como reage a esta questão? Essa não é a forma correta de fazê-lo. A Croácia já faz parte de muitas missões de manutenção de paz, como no Afeganistão, entre outras. Eu já discuti isto com o primeiro-ministro esloveno e ele disse-me que era contra este referendo. Ele está contra as forças nacionalistas que pedem o referendo, o que significaria, de certa forma, um veto para a integração da Croácia. E ele disse estar preocupado com isso? Ele disse que estava contra. Vamos ver o que acontece. Espero que corra tudo bem e que a Croácia possa celebrar com os outros aliados os 60 anos desta grande aliança atlântica. Outra grande questão que preocupa a União Europeia é a corrupção e o crime organizado no país. No ano passado aconteceu uma série de assassinatos de jornalistas e advogados e o senhor disse que não queria que a Croácia se transformasse numa Beirute.
Croatia to become another Beirut. That was my first reaction after those killings. Essa foi a minha primeira reação depois desses assassinatos. E, como sabe, reformulámos o governo depois desses episódios. Nomeei 2 novos ministros, o Ministro da Justiça e o Ministro do Interior, que resolveram esses casos. Os assassinos estão na prisão e agora gostaríamos de continuar a aplicar estas medidas duras para lutar contra a corrupção e o crime organizado. Li recentemente que apenas 25% dos croatas são entusiastas da adesão à União Europeia. Como explica este número? I explain it in very easily. It's very simple. Whenever Explico-o muito facilmente. É muito simples. Sempre que a Croácia tem problemas no processo de adesão à União Europeia, o apoio das pessoas diminui. As últimas sondagens apontam para uns 35% ou 40% de apoio. Mas mesmo que seja 25%, deve-se ao facto de a Eslovénia ter bloqueado 11 capítulos das negociações por causa da questão bilateral fronteiriça. Por isso, esse sentimento é psicológico. Se existe um bloqueio na nossa direção, o apoio desce. Mas, se há uma luz no fundo do túnel, se há luz no horizonte, o apoio público aumenta. Vamos ver o que acontece nos próximos meses. Let's see how it will develop in the coming weeks and months.